Bom dia, irmãos. É com alegria que nós vamos iniciar a nossa escola dominical. Domingo é o dia que o Senhor fez para a sua honra, para a sua glória, e nós temos a oportunidade de, nesta manhã, meditarmos na sua palavra. Queremos saudar a todos os irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue a derramar sobre a vida de cada um de vocês a sua bênção, a sua direção, o seu cuidado, o seu amor. Continuemos firmes, irmãos, em oração, clamando para que Deus nos abençoe, nos sustente durante esse período de isolamento, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele permita, em breve, que venhamos nós a nos reunir, nos ajuntar para a honra e glória do nosso Deus. Mas louvamos a Deus por essa oportunidade tão rica, que é, pelo menos, juntos, virtualmente, estudarmos a palavra de Deus. Nesta manhã nós vamos iniciar a nossa escola dominical, fazendo a leitura lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10, quando Paulo vai dizer a eles e a nós hoje o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, oh glória, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos dá tão graciosa salvação por meio de Cristo Jesus, e que nós possamos, através da nossa vida, evidenciar esta transformação operada por Deus em nosso coração, em nosso viver, e que assim sejamos nós instrumentos para glorificar e exaltar o nome de Cristo, anunciando a salvação àqueles que se perdem. Eu quero convidar, antes de nós passarmos ao nosso estudo, a convidá-lo a orar conosco, buscando a direção de Deus pelas nossas vidas. Vamos curvar as nossas frontes, falar com o nosso Deus nesta manhã. Ó Deus bendito, nós nos curvamos diante da tua grandeza para te adorar, te bendizer, te exaltar, exaltar o teu santo e excelso nome. Ó Pai de amor, graças te damos porque em Cristo nos destes uma nova vida. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, o Senhor ser rico em misericórdia e usar desta misericórdia em nossas vidas, de maneira que fomos transformados para te honrar, te servir e viver de conformidade com a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, que agora, nesta manhã, ao meditarmos na tua palavra, sejamos enriquecidos pela tua verdade, transformados pela tua palavra, para que, ó Deus, possamos glorificá-lo em nosso viver. Abençoa, Senhor, a minha vida, a vida de cada irmão e cada irmã que congrega aqui na igreja
Presbiteriana de Sapopemba. Dá-nos a tua bênção e ajuda-nos a compreender a tua palavra em Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos meditando na carta de Tiago, e o tema geral da carta é as características da vida cristã madura. Nós temos apresentado de maneira bem prática, porque a carta de Tiago é prática, a maneira como nós evidenciamos a nossa vida em Cristo, de maneira que sejamos maduros, cristãos autênticos, numa geração corrupta e marcada pelo pecado, pela indiferença às coisas de Deus. Como cristãos, nós devemos e somos chamados a desenvolver a nossa salvação. E Tiago é uma carta excepcional que nos ajuda neste propósito. O tema da nossa lição nesta manhã é fé falsa, e está baseada na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26, quando Tiago, escrevendo àqueles irmãos, vai nos dizer: meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem, tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras de Abraão que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igualmente modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus amados irmãos, esse texto é um texto muito rico e precioso, e que meu desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração, como tem falado comigo na carta de Tiago. Primeiramente, nós devemos lembrar que o ensino acerca da fé é essencial para a vida cristã. Nós bem sabemos e compreendemos que a fé, conforme a palavra de Deus nos diz, é por meio da fé que nós alcançamos a salvação. Ou seja, as Escrituras afirmam claramente que nós somos salvos pela fé. Nós lemos lá em Efésios, né? Pela graça sois salvos. E isso não vem mediante vós, é dom de Deus. Paulo também vai dizer que nós somos justificados por esta fé. E que, uma vez justificados, nós vivemos pela fé. Ele vai dizer claramente lá em Romanos: o justo viverá pela fé. A palavra também nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E tudo aquilo que nós fazemos sem fé é pecado, conforme Paulo escreveu em Romanos, capítulo 14, 23. Contudo, a leitura de Tiago 2, 24
quando ele diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, pode parecer uma leitura pode parecer, numa leitura superficial, contradizer todo o ensino bíblico da doutrina da justificação pela fé, principalmente quando comparamos aquilo que Tiago está dizendo aqui com o ensino paulino, com aquilo que o apóstolo Paulo escreveu a respeito desta doutrina. Eu quero lembrá-los, irmãos, que nós não devemos nos precipitar. É preciso ter cuidado. Há um princípio que nós devemos aprender. Nós precisamos comparar a Escritura com a Escritura. Devemos lembrar que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Então, quando nós nos deparamos com um texto, e esse texto se revela um tanto quanto difícil de entendermos, a maneira de compreender é comparando aquilo que nós estamos lendo com o restante de todas as Escrituras. Quando nós assim fazemos, nós vamos ter um melhor entendimento daquilo que a Bíblia está dizendo. Caso nós não consigamos, nós devemos buscar a Deus em oração e aguardar para que no momento certo Ele nos ajude a entender esta verdade. Mas esse é um princípio fundamental. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, assim, nós precisamos compreender o que Tiago e Paulo dizem da mesma doutrina nos seus contextos. Então, eu preciso entender o que Tiago está dizendo aqui na sua carta, o que é que Paulo escreveu a respeito desta doutrina nas suas cartas, entendendo os contextos, comparando o ensino de cada um deles, a fim de que nós possamos compreender a verdade de Deus. Nós descobriremos, quando nós assim agirmos, né, comparando a Escritura com a Escritura, comparando aquilo que Tiago está dizendo com o que Paulo está dizendo, nós vamos descobrir que passagens podem parecer, numa primeira olhada, uma olhada superficial, que elas podem ser contraditórias. Mas, quando nós aprofundamos, nós vamos perceber que, na verdade, elas estão em acordo ou de acordo. Ou também nós podemos perceber que nós vamos verificar que estes textos, na verdade, não são contraditórios nem opostos, mas procuram revelar verdades que são complementares, verdades que se complementam. Então, esses textos também nos revelam verdades que se complementam. E eu creio que é esse o caso que nós nos deparamos aqui com Tiago e Paulo. Aquilo que Paulo está, ou que Tiago está nos dizendo, complementa aquilo que Paulo já nos disse. Se nós observarmos, nós vamos verificar que nesta perícope, Tiago discorre sobre a relação entre a fé e as obras. Portanto, trata-se de uma discussão importante, porque conceitos errados quanto a esta questão pode colocar em risco a nossa salvação eterna. Que tipo de fé salva uma pessoa? É necessário realizar boas obras a fim de ser salvo? De que maneira uma pessoa pode saber se está, de fato, exercitando a fé salvadora? Tiago responde a essas perguntas, demonstrando que a fé sem obras é uma fé falsa, ou, nas palavras do Steve Lawson, a profissão de fé que vem desacompanhada de obras ou boas obras revela um coração não convertido. Primeira coisa que eu quero lembrar-lhes e trazer à memória de vocês é que as obras realmente importam. O Senhor Jesus Cristo vai nos advertir em sua palavra, dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Então, a mensagem de Jesus ela é muito clara, ela é muito objetiva. Ele está nos ensinando, ele está demonstrando que é possível que uma pessoa evidencie uma fé que não salva, uma fé que não nos leva a entrar no reino dos céus. Podemos, às vezes, demonstrar uma fé falsa. Se nós acreditarmos que ser cristão é apenas uma questão de acreditarmos intelectualmente em certas doutrinas bíblicas, isto nos levará a acreditar que a nossa conduta ou o nosso comportamento não importam. Isso aconteceu num período logo depois do período da Reforma Protestante, um período da Igreja que é denominado como o período da ortodoxia, e que os historiadores chamaram de ortodoxia morta. O que naquele período evidenciava se uma pessoa era salva ou não, é se ele pudesse responder de forma correta às verdades bíblicas, intelectualmente, não importando a maneira como ele pudesse estar vivendo. Então, nós devemos lembrar e devemos ser advertidos que as pessoas com a fé morta colocam palavras no lugar de atos, sabem o vocabulário correto para a oração e o testemunho e podem até citar certos versículos na Bíblia, mas sua vida não condiz com o seu discurso. Acreditam que suas palavras têm o mesmo valor de obras, mas estão enganadas. Nós devemos lembrar, irmãos, que o cristianismo bíblico envolve mente, coração e mãos. O cristianismo bíblico envolve mente, o coração e as nossas mãos. Isto é, envolve a compreensão, o entendimento das verdades que foram reveladas por Deus, as verdades cristãs, bem como o desejo de vivenciar estas verdades a ponto de que a nossa vida seja coerente com aquilo que nós afirmamos crer, com aquilo que nós confessamos, né? Com a fé professada. Então, a fé através da qual nós somos salvos é uma fé viva, que não é meramente uma afirmação intelectual de certas verdades, mas uma fé que se expressa em boas obras e ações corretas, em ações retas, em atitudes justas. Eu creio que nós encontramos um claro exemplo disto lá em Atos capítulo 2, versículo 37. Atos 2 conta o relato da descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo na vida da igreja, o discurso de Paulo, e diante desta mensagem do apóstolo Pedro, perdão, a mensagem do apóstolo Pedro, pregada ali no dia de Pentecostes, e diante desta proclamação feita pelo apóstolo Pedro, aqueles que o ouviram, aqueles que se depararam com a mensagem de Deus lá em Atos 2:37, eles disseram o seguinte: ouvindo eles estas coisas, então envolveu, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Percebam? Ouvindo eles estas coisas, eles compreenderam, eles entenderam a mensagem proclamada pelo apóstolo Pedro. Depois, compungiu-lhes o coração, o ardor mexeu com eles, as emoções. E isto resultou numa pergunta: que faremos, irmãos? Ou seja, eles estavam dispostos agora a adequar a sua vontade à vontade daquilo que foi dito e proclamada pela mensagem do apóstolo Pedro. Então, nós vamos verificar que a vida cristã, ela precisa ser autenticada, não só com os nossos lábios,
mas pela maneira como nós vivemos, aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós acreditamos, deve ser demonstrado através das nossas atitudes, do nosso viver, da nossa conduta. Diante disso, nós podemos aprender algumas verdades claras a partir daquilo que Tiago nos ensina. Tiago vai nos dizer, primeiramente, e é isso que nós vamos entender, que a fé falsa, ela não salva. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós observamos é que a fé, ou a fé falsa, essa fé morta, que não é acompanhada de obras, ela não pode nos salvar. E é isso que nós encontramos aqui em Tiago 2, versículos 14 a 16. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Então, vejam só. Tiago, ele vai aqui questionar, dizendo, que proveito existe, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode esta fé salvá-lo? Observe que diz Tiago. Tiago não diz se alguém tem fé, mas ele diz se alguém disser que tem fé. Ele deixa aqui subentendido que a fé dessa determinada pessoa não é uma confiança autêntica em Jesus Cristo. Na realidade, a afirmação feita por esta pessoa é vazia. Se ela só assente com as palavras de uma declaração doutrinária, sua fé é intelectual, é estéril e sem valor. Assim, a fé que não vem acompanhada de obras é morta e não é suficiente para salvar o pecador. O reverendo Augusto Nicodemos, na sua obra a respeito da carta de Tiago, ele vai observar que a pergunta de Tiago foi elaborada gramaticalmente para obter uma resposta negativa. O proveito da salvação, o proveito da fé é a salvação. Uma fé sem obras não tem proveito algum, porque é falsa. Portanto, não pode salvar. A lógica de Tiago, diz o reverendo Augusto, é esta. A salvação é mediante a fé. A fé produz obras. Onde não há obras, a fé não existe. Logo, profissão de fé sem obras que a acompanham não tem qualquer proveito. Então, certo pregador disse acertadamente, corretamente, que não existe outra fé senão aquela que é ativa no amor. Não existe outra fé senão aquela que é ativa no amor. Então, nós vamos encontrar que Tiago vai ilustrar esta verdade de um modo simples. Ele diz assim, olha, um cristão pobre, precisando de roupas, precisando de alimento, entra na igreja. A pessoa com a fé morta observa o visitante, vê as suas necessidades, mas não faz coisa alguma para supri-las. Em vez disso, lhe oferece uma porção de palavras piedosas. E de paz, aquecei-vos e fartai-vos. Mas o visitante vai embora tão desprovido quanto estava quando entrou. Como cristãos, nós temos a obrigação de ajudar a suprir as necessidades dos outros sem fazer acepção de pessoas. É nossa responsabilidade, irmãos. Nós devemos amar não só de palavras, mas amar de fato e de verdade. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, diz Paulo, façamos o bem a todos, mas principalmente
aos da família da fé, conforme está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Ajudar os necessitados é uma expressão de amor, e a fé opera pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. O apóstolo João, também enfatiza esse aspecto a respeito das boas obras. Ele vai dizer: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Está lá em 1 de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Essa é a primeira coisa que Tiago deixa bem claro aqui no texto. A fé falsa, ela não é capaz de salvar. Ela não é uma fé salvadora. Em segundo lugar, ele nos mostra que a fé falsa é demoníaca. É forte a declaração de Tiago, mas é este o ensino dele. Ele vai dizer lá no versículo 18 e 19, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, quando ele vai nos dizer, Tiago vai deixar claro aqui que a fé falsa é demoníaca. Isto é a mesma fé que os demônios possuem. Olha só, os demônios têm fé. O diabo tem fé. Ele não é ateu, ele não é agnóstico, mas ele crê. Tiago vai dizer: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios reconhecem a verdade. Eles eram crentes, irmãos, isso que a Bíblia diz. Eles sabiam quem era Jesus e confessaram o seu nome. Se nós olharmos na palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1, versículo 24, nós vamos ler o seguinte. Olha só. Marcos 1, 24. E temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles sabiam quem era Jesus, conheciam a verdade a respeito de Jesus e compreendiam isto. Capítulo 3 de Marcos, versículo 11, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Eles criam que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. No capítulo 5 ainda do Evangelho de Marcos, versículo 7, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então vejam só, eles também criam, não só em Jesus, mas criam num lugar de castigo. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 31, quando Jesus vai curar um Geraseno que havia sido ou estava possuído por uma legião de demônios, eles vão rogar ao Senhor dizendo: olha, manda-nos, rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Romanos 8, 31. Por quê? Porque eles também criam num lugar de castigo. Quando Jesus foi tentado lá no deserto pelo diabo, o diabo deu provas do conhecimento bíblico. Veja lá Marcos capítulo 4, de 1 a 11. O diabo vai citar várias vezes a palavra de Deus. É claro que ele citou para fora do contexto, deturpando, mas ele conhecia as Escrituras. Então, vejam só,
nós vamos verificar que, apesar de os demônios crerem e saberem quem é Jesus, crerem nestas verdades, nós vamos verificar que a fé e o temor destes demônios não produziram a salvação deles. Não produziram a salvação destas pessoas. O Warren Wiersbe vai dizer assim, crer, crer e tremer não são experiências que produzem salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida em sua mente e até tocada em seu coração, e ainda assim perder-se para sempre. A verdadeira fé salvadora envolve algo mais do que pode ser visto e reconhecido, uma vida transformada. Uma vida transformada. Tiago vai dizer, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. A primeira coisa é que a fé falsa, ela não salva. Segunda verdade que Tiago nos ensina aqui é que a fé falsa, ela é demoníaca. E é interessante que eles demonstraram uma fé não só no intelecto, mas na emoção. O problema foi que não se sujeitaram a esta fé. Um terceiro aspecto que nós gostaríamos de destacar é que a fé falsa é inútil. A fé falsa é inútil. Tiago, capítulo 2, versículos 20 a 26. Encerrando essa sessão. Tiago 2, 20 a 26. Queres, pois, ficar certo, homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? E é interessante que esse termo inoperante que aqui aparece significa indolente, inútil, desempregado. Assim, podemos afirmar que a fé sem obras ela não serve, é inútil. E ela é inútil, pois é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Para provar isso, Tiago vai citar dois exemplos do Antigo Testamento, Abraão e Raabe. Ambos demonstraram uma fé viva e operosa. Não seria, pois, vendo Warren Wiersbe vai dizer, olha, não seria possível encontrar dois indivíduos mais diferentes um do outro. Abraão deu origem ao povo de Israel. Raabe pertencia a uma nação pagã. Abraão era um homem piedoso. Raabe era uma mulher corrompida, uma meretriz. Abraão era amigo de Deus, enquanto Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. O que tinham em comum? Os dois exercitaram fé salvadora em Deus. A doutrina da justificação, meus amados irmãos, ela é bíblica. É o ato pelo qual Deus declara justo o pecador que crê, tomando por base a fé ou a obra consumada ou a obra realizada por Cristo lá na cruz do Calvário. A salvação, a justificação, ela não é um processo, é um ato. Não é algo que o pecador faz, mas sim algo que Deus faz quando o pecador crê em Cristo. Portanto, é um acontecimento definitivo e imutável. E como saber se uma pessoa é justificada pela fé, se essa transação ocorre em particular entre o pecador e Deus? E o exemplo a respeito de Abraão, ele responde a essa pergunta crítica. A pessoa justificada passa por uma transformação de vida e obedece à vontade de Deus. Reverendo Nicodemos, ele nos lembra que o termo obras deve ser entendido não somente como atos de misericórdia para com os necessitados, conforme nós observamos lá nos versículos 15 e 16, mas também como atos de obediência à vontade de Deus.
conforme exemplificado na vida de Abraão, na vida de Raabe. Abraão creu em Deus, e porque creu em Deus, quando Deus exigiu que ele oferecesse seu filho Isaque, ele desejava obedecer. Com isso demonstrou, ou deu provas de que era alguém transformado. Da mesma forma que Abraão, Raabe demonstra sua obra, né? E demonstra que a sua obra resumia-se num ato de obediência a Deus. Portanto, a fé se mostra pelas obras e as obras completam a fé, conforme observa o reverendo Augusto Nicodemos. O cristianismo bíblico sempre nos ensina que a salvação é pela fé. Contudo, como Tiago bem destaca aqui, a fé que justifica é aquela que também frutifica. A fé que justifica é aquela que também frutifica. Produz fruto. É demonstrada. Se torna notória para aqueles que estão à nossa volta. Tiago recusa-se a aceitar a divisão entre fé e obras. A verdadeira fé não pode existir separada das obras. E obras agradáveis a Deus não podem ser realizadas sem a verdadeira fé, como declarou o reverendo Christian Markers. Que Deus nos abençoe e que nós possamos meditar se, de fato, a nossa fé é verdadeira ou falsa. Lembremos que a fé ela é algo necessário, a fé e a obra, ou e as obras, elas também realmente importam. A fé falsa, ela não salva, a fé falsa é demoníaca e a fé falsa é inútil. Que nós possamos crer, não só com a mente, mas com o coração e com as nossas mãos. E possamos evidenciar o poder de Deus na nossa vida, com vidas consagradas e dedicadas ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a esse viver coerente, condizente com a nossa profissão de fé. Vamos orar? Deus bendito, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor, em sua misericórdia, nos resgatou das trevas, trazendo-nos para o reino da luz. E nós devemos viver na luz, em santidade, em consagração, demonstrando que, de fato, fomos alcançados por ti e cremos na obra redentora de Cristo Jesus. Permitas, ó Deus, que não sejamos cristãos nominais que professam algo que não vivem, mas que possamos viver tudo aquilo que declaramos, que cremos, e que a nossa vida seja condizente e harmoniosa com o ensino da tua bendita palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos crentes de verdade, de fato, crentes que possam ser bênção na vida de outras pessoas, testemunhando de Cristo e da sua salvação. Fortalece a tua igreja, abençoa o teu rebanho, ajuda-nos, ó Deus, a superar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Que em meio a esta pandemia possamos demonstrar aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, que de fato cremos em Cristo Jesus, que o amamos e por isso vivemos de acordo com a sua vontade. Dá-nos a tua bênção, ó Pai, no decorrer deste dia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é muito bom estar com vocês, é uma alegria poder compartilhar como é prazeroso estudar a palavra de Deus. Que nós possamos ter sempre este anseio de sempre querer aprender mais, conhecer mais, para que nós possamos avaliar a nossa vida
e sempre sondar o nosso coração, para que as nossas mãos sejam coerentes com os nossos lábios, com a nossa mente, com o nosso coração. Irmãos, um grande abraço a todos vocês. Quero dizer que eu amo muito vocês, estou com saudade e espero que em breve nós possamos estar juntos fisicamente, podendo se abraçar, se beijar, se cumprimentar no amor de Cristo. Tenha um ótimo domingo, um dia abençoado. Um abraço à sua família e logo mais à noite, se Deus permitir, estaremos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus no nosso culto, no nosso encontro online, às 19 horas. Um grande abraço, Deus nos abençoe.